Olá pessoal, meu nome é Aprígio de Souza Soares e a pedido de alguns amigos nós vamos estudar os conhecimentos específicos para o concurso do IBGE conforme a apostila disponibilizada pela Sesgran Rio. Eu sou formado em História pela Faculdade de Ciências Humanas do Estado de Minas Gerais, da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, e pretendo estudar junto com você este material. Nós vamos ler todo o conteúdo e comentar para que nenhuma questão possa nos surpreender nesta prova. Então vamos lá. Histórico do IBGE. Durante o período imperial, o governo sentiu a necessidade de obter dados estatísticos para melhor conhecer o país. Por conta disso, em 1871, criou a Diretoria Geral de Estatística, DGE, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar no ano seguinte o primeiro recenseamento feito no Brasil. Com a instalação da República, o novo governo reorganizou a DGE e ampliou suas atividades, implantando o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. Vamos fragmentar esse texto para melhor compreensão. Então, o período imperial ele durou de 1822 a 1889. 1822, o primeiro reinado com a independência do Brasil, e até 1889 com a proclamação da República. 1871, nós já estávamos no segundo reinado, quando ocorreu a criação da Diretoria Geral de Estatística, a DGE. No ano seguinte, ou seja, em 1872, ocorreu o primeiro recenseamento no Brasil. Então, essa data, 1871, criação da diretoria, a DGE. Em 1872, nós tivemos o primeiro recenseamento. Só que após a proclamação da República, que houve então a reorganização da DGE, aí sim ela passou a ser ampla, aí sim ela passou a divulgar dados mais precisos de registro civil de nascimento, casamento e óbito. Então, após a proclamação da República, com essa reorganização da Diretoria Geral de Estatística, que foi criada no período Império, então passou-se a ter registro civil, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito, com dados mais precisos, coisas que até então não haviam. Continuando, esse órgão, o DGE, a Diretoria Geral de Estatística, esse órgão nacional de estatística realizou em 1889, da proclamação da República até 1931, ou seja, aí já até o período de Getúlio Vargas, 3 recenseamentos gerais: o de 1890, o de 1900 e o de 1920. Até ser extinto após a Revolução de 1930, que instaurou o governo provisório de Getúlio Vargas, governo provisório que durou, eles fazem uma piada, né, do governo provisório que durou 15 anos. Então, esses 3, de 1890, 1900 e 1920, foram os 3 grandes recenseamentos feitos pela DGE. As suas atribuições foram repartidos entre os ministérios. Então, vamos lá. Durante o período imperial, então, instaurado o DGE, ele foi até 1800, ele foi extinto após 1930, após a instauração do governo de Getúlio Vargas. Ele fez, então, esses 3 grandes recenseamentos, e o mais importante a ser observado aqui é que as suas atribuições foram repartidas entre os ministérios. Então, o que aconteceu aqui? Foi extinto o DGE e suas funções de recenseamento, de expedição de certidões, etc. Foi repartido em cada ministério. Por exemplo, dados a respeito da agricultura foram repartidos no Ministério da Agricultura. Dados a respeito de
qualquer outro órgão, por exemplo. Então, no respectivo ministério. Dados da Saúde, Ministério da Saúde. Essa figura aí é talvez uma das figuras mais importantes que nós temos que memorizar para a nossa prova. Mário Augusto Teixeira de Freitas. Leve esse nome para a sua prova, porque ele é um nome de muita representatividade no IBGE. É um nome histórico, um homem que teve seu nome conhecido nos Estados Unidos e por aí vai. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um notável pensador, atuando no Ministério da Educação, sentiu-se a falta de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos serviços especializados em funcionamento no país. Com a ajuda de outros homens ilustres, convenceu o presidente Getúlio Vargas a criar em 1934, 4 anos após a instauração daquele regime, o Instituto Nacional de Estatística, INE, que só foi devidamente instalado em 29 de maio de 1936, sob a presidência do então ministro das Relações Exteriores, José Carlos de Macedo Soares. Então, esse Mário Augusto Teixeiras, ele era baiano e ele fez um grande trabalho em Minas Gerais, no Instituto de Estatística de Minas Gerais, e ficou muito conhecido aqui, e ele foi convidado, então, após a Revolução de 30, para trabalhar nesse governo provisório. Então ele transferiu para o Rio de Janeiro para colaborar na organização do Ministério da Educação e Saúde. Então, Ministério, observe que o DGE já havia sido extinto. Ele foi, então, para colaborar no Ministério da Educação e Saúde Pública, no qual passou a dirigir a Diretoria de Informações e Estatística de Divulgação. Ele passou a dirigir uma Diretoria de Informações, Estatística e Divulgação no Ministério da Educação e Saúde Pública, um só ministério. Então, era o Ministério da Educação e Saúde Pública. Ele passou a trabalhar nesse ministério, na Diretoria de Informações e Estatísticas. Observe, então, essas datas. Em 1934, ele convenceu Getúlio Vargas a criar o INE. Nós falaremos sobre ele posteriormente, que foi instalado só em 1936, devidamente instalado 2 anos após a criação. E quem que era o presidente, o primeiro presidente, então, deste INE? Foi o ministro das Relações Exteriores, José Carlos Macedo de Soares. Mas o nome mais importante aqui que nos interessa não é esse José Carlos Macedo de Soares, mas sim o Mário Augusto de Teixeiras Freitas. Então, ainda sobre o Mário Augusto de Teixeiras Freitas. Ele era baiano, como eu falei. Após trabalhos notáveis em Minas Gerais, ele foi convidado por Getúlio Vargas, após a Revolução de 30, para colaborar na organização do Ministério da Educação e Saúde Pública, no qual passou a dirigir a Diretoria de Informações e Estatística e Divulgação. Apesar de ele estar trabalhando no Ministério, a sua função lá era sobre informações, estatística e divulgação. Como eu falei, em 1934 foi criado o Instituto Nacional de Estatística e em 1936 é que ele iniciou os trabalhos sob a presidência dos ministros das Relações Exteriores, José Carlos Macedo Soares. Tranquilo até aqui, vamos continuar. Em 1936, foi publicada a Resolução número 18 do Conselho Nacional de Estatística, CNE. Nessa resolução, foi publicado a necessidade de criar um Conselho Brasileiro de Geografia. Surge, então, o CBG, né? A ideia do CBG como um órgão central de sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. Aí uma célula do que seria ali o futuro IBGE. Então, em 1936, com essa publicação dessa resolução, foi publicado a necessidade. Eles perceberam que necessitavam de criar um conselho por causa da evolução
da modernidade por causa do número de pessoas que aumentavam e etc. Em 1937, o decreto, aí já não foi uma resolução, aqui já foi um decreto de 24 de março de 1527, criando o então CBG. Observe que na resolução foi publicado apenas a necessidade da criação desse CBG. Aqui, já um ano após, em 1937, com esse decreto de março, é criado o CBG e ele integrando ao INE. O CBG ele passa a se integrar ao Instituto Nacional de Estatística, ainda não é o IBGE, sob a mesma presidência. Nós falamos anteriormente que o presidente era o José Carlos de Macedo Soares, que foi o ministro das Relações Exteriores, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes aos dos órgãos de estatística. Na resolução número 31 do Conselho Nacional de Estatística, estava instituído a expansão do INE, com serviços de estatística e geografia, trabalhando em mútua cooperação, sugerindo ainda um novo nome para a casa. Preste atenção aqui na segunda parte, que vai ficar verde, é o mais importante para a gente aqui agora. Então, na resolução de número 31 do Conselho Nacional de Estatística, estava instituído o quê? A expansão do Instituto Nacional de Estatística. O CBG estava integrado ao INE, ele já estava mais fortalecido. Agora, quando dessa resolução 31 do CNE ocorre a expansão do INE, aí, filho, aí perde então aquela noção de um pequeno órgão, mas se torna um grande órgão nacional, e aí no ano seguinte não teve jeito. O que aconteceu no ano seguinte? O decreto número 218 de 26 de janeiro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, estava criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde então, o órgão que identifica, analisa o território, conta a população e mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como vivem. Qual decreto? Esse decreto você deve saber. Pode ser que caia na prova o nome do decreto que instituiu o IBGE, porque nós vimos anteriormente outros nomes do IBGE, nós vimos o INE, mas aqui, para nós, o importante é o IBGE. Decreto número 218, de 26 de janeiro de 1938. Quem? Getúlio Vargas. Observe um detalhe aqui, pessoal. Nós tivemos no Brasil várias constituições. E aqui, nós, em 1937, ela foi criada por Getúlio Vargas, atendendo ao estado de apreensão criado no país por causa da infiltração comunista. 3 anos anteriormente, houve a Constituição de 1934, inspirado na democracia social alemã de Weimar. Nessa Constituição de 37, ela foi inspirada na Constituição polonesa. Ela foi chamada a polaca, que concentrava todo o poder nas mãos do executivo. Era o federalismo nominal, desaparecimento completo do Senado. Então, qual é o contexto histórico da criação do IBGE? Foi completamente de ordem executiva, foi o poder executivo. Foi Getúlio Vargas que criou o IBGE, foi ele que assinou o IBGE. Então não houve participação assim decisiva de um legislativo. Então, entendendo aqui, nós vamos desmembrar, vamos fragmentar este texto aqui para a gente entender. O que o IBGE faz? Ele identifica, analisa o território, conta a população, mostra a evolução da economia através do trabalho e da produção das pessoas e revela como vivem as pessoas
no país. Ele identifica quem é, onde estão, analisa o território, faz a análise de todo o território, a área espacial, conta a população numérica, dados numéricos que são divulgados periodicamente, mostra a evolução da economia, trabalho e produção das pessoas, evolução econômica, e revela como vivem as pessoas. Quando aquele agente do IBGE vai à casa, ele pega dados que mostram como vivem, dados, aspectos da vida, do cotidiano das pessoas no país. Preste atenção nisso que está em verde, porque isso está expresso no texto dado pela Sesgran Rio para a prova. Então, essas funções, nós sabemos que o IBGE tem outras funções, faz outros trabalhos, mas esses que estão em verde estão expressos. Então, vale a pena decorá-los mesmo, entender e decorar. Continuando, o que é o IBGE? O IBGE é o principal órgão da administração pública federal, responsável pela produção e disseminação dos dados que retratam a realidade econômica, social e geocientífica do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas é o principal órgão da administração pública federal. Ele está na órbita federal. Ele é responsável pela produção, produz dados, vai atrás dos dados, vai de porta em porta, recolhe os dados e dissemina. Ele divulga esses dados seja para as pessoas, entidades públicas que necessitam destes dados, seja para o particular, seja a divulgação ampla na internet, etc., que retratam a realidade econômica, social e geocientífica, a economia, dos dados da sociedade e geocientífica do Brasil. Isso é uma primeira atribuição do IBGE. Continuando, no desempenho de suas principais funções, o IBGE oferece uma visão completa e atual do país através da produção, análise, coordenação e consolidação de informações estatísticas e geográficas e da coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Principais funções: produção, análise, coordenação, consolidação das informações estatísticas e geográficas, da coordenação e dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. Se a gente fosse resumir nas suas principais funções, o que o IBGE faz? Ele faz um raio-x, ele faz um diagnóstico completo da realidade do país. Ele produz a informação, ele analisa as informações produzidas, ele coordena e consolida as informações estatísticas, quantos nascem, quantos morrem tal idade, quantos casam até tantas idades, quantos filhos por mulher e etc. E ainda cartográfico, ainda toda a parte territorial, toda a parte de mapas mesmo, de localização geográfica e etc. Pessoal, nós não faremos vídeos com mais de 20 minutos porque eu tenho uma certa dificuldade para fazer upload. Então, nós ficaremos em torno de 20 minutos cada vídeo. Nós estamos chegando ao final desse vídeo e aqui nessa primeira aula, nós vimos a parte histórica. Nós falamos aqui que surgiu durante o período imperial, 1871, a criação da DGE. Nós falamos que de 1822 a 89 foi o Império. Em 1971, no Segundo Império, ou Segundo Reinado, a criação da DGE. 1872, o primeiro recenseamento. Após a proclamação da República, houve então, com o Marechal Deodoro da Fonseca, lá, o primeiro então reorganizou o DGE com registro civil de nascimento, certidão de casamento e óbito. Esse órgão DGE realizou
desde a proclamação da República até 1931, 3 recenseamentos, 1890, 1900, 1920, e nós falamos sobre o Mário Augusto Teixeira, a sua importância para a criação, as suas ideias a respeito do IBGE, e nós ainda falamos da criação do CGB como um órgão central que foi integrado ao INE, a criação do INE, até chegarmos no IBGE. Então, nós paramos por aqui e na próxima aula nós falaremos sobre os órgãos, as 4 diretorias, e continuaremos com esse assunto do IBGE. Muito obrigado pela presença e até os próximos vídeos. Comente e mande sugestão. Valeu, até a próxima.